Hoje com o Roberto Carlos da música infantil, Chaps Melo, criador do Mundo Bita. Como é que você tá, cabra? Tudo ótimo, melhor agora que estou com vocês aqui no Interativo, podendo falar um pouquinho mais da história do Mundo Bita, contar essa coisa que aconteceu tão sem pretensão, sabe, na vida da gente. A gente foi fazendo, o negócio foi crescendo organicamente. Vou primeiro dar um bom dia a vocês, né? Bom dia, André, bom dia, TT, bom dia, ouvintes aí do programa Interativo. Olha, cabra, primeira coisa, que maravilha ouvir um sotaque nordestino essa hora da madrugada nessa cidade maravilhosa que é Goiânia, viu? Eu sou de Natal, ali do ladinho. Vocês pernambucanos, assim, com um pouquinho mais de fé, vocês conquistam o mundo, né? Primeira pergunta séria, ô Chaps. Tu é náutico, tu é santa ou tu é esporte, bicho? Eu sou náutico, herdei essa paixão pelo clube náutico do meu pai. Meu pai era grande ao vivo. Eu, apesar de você estar falando, eu sou pernambucano. Sim, sou pernambucano. Filho de pernambucano com a cearense. Mas nasci no Rio. Nasceste no Rio. Esse pequeno detalhe aí, né, no percurso. Mas me considero um nordestino pernambucano da gema, porque eu nem o sotaque eu tenho, carioca. E nem as raízes, assim, sabe? Mas aqui eu torço pelo Náutico. Aqui não, em qualquer lugar eu torço pelo Náutico. Sou um alvirrubro. E esse tipo de loucura, ô Chaps, a gente só herda de pai mesmo, torcer pelo Náutico. Eu herdei também torcer pelo América de Natal. É uma loucura. Cara, eu sei que o personagem, o Bita, nasceu porque você queria fazer uma decoração diferente pro quarto da sua filha, mas você já mexia com desenho, etc. Mas quando você lançou o primeiro clipe, você imaginava que seria sucesso estrondoso? Porque você, meu velho, você tem mais visualizações no YouTube que o John Lennon e o Paul McCartney, viu? Tem esse pequeno detalhe. Ou quando você deu fé, ô Chaps, o negócio estourou assim, foi um estouro do nada. Como é que foi isso? Nem foi do nada e também não tinha esse sonho assim de acontecer, sabe? Era uma coisa que a gente, como você falou, eu ilustrei o Bita, né, pro quarto da Bebel, que é a minha primeira filhota, e ele só foi ganhar algum tipo de exposição, algum tipo de plataforma um ano depois dali. Então ele realmente nem nasceu para ser um personagem, né, de entretenimento, um personagem que ia participar de músicas, de vídeos e tal. Ele nasceu só para participar do universo da Bebel. E aí, depois de um ano, a gente criou a Mr. Plot, que é a empresa que desenvolve os conteúdos do Mundo Bita. A gente não tinha direito, não sabia direito o que ia fazer com a Mr. Plot. A gente só sabia que a gente queria criar coisas educativas para a criançada. Éramos todos papais e mamães recentes, então estávamos imersos ali, afundados nesse universo. Então, quem é pai e mãe e de criança muito pequena, né, fica respirando muito esse universo. Então a gente queria usar essa força, essa energia para criar alguma coisa, algum negócio, né? E acabei apresentando o Bita, né? O Bita, você falou do Náutico, inclusive o nome do Bita vem de um jogador do Náutico. Meu pai era muito fã. Que coisa maravilhosa. É um jogador antigo dos anos 60, 70 do Náutico que tava na memória esse nome, sabe? Muita gente pergunta, é uma homenagem ao jogador? Não, é uma homenagem ao meu pai, que gostava tanto desse jogador. Que maravilha. Que falava muito dele, sabe? Bom, era o Bita, não sei o que, na época dele e tal. E foi assim, sabe? Foi muito, vamos fazer uma homenagem aqui, uma coisa, sabe? Não, sem muita pretensão, como eu falei. Então, eu acho que as visualizações, o sucesso, o reconhecimento foi vindo devagarinho, não foi do dia para noite, veio com muito trabalho. A gente começou a entender o negócio, né, como um negócio de fato e desenvolvê-lo. E aí a força do pernambucano, como você falou, a força do brasileiro de acreditar e de ir fazendo, de ir melhorando, né, entendendo como é que é, e foi. A história do Bita é meio orgânica no sentido de crescimento. E é um apelido bem nordestino, né? Ô Bita, vem aqui, Bita. É mais nordestino que Bita, não existe. Olha, tem aquele negócio, né, cara? O criador da Turma da Mônica, ele se inspirou na filha dele, no rosto da filha dele, na fisionomia da pequena dele, pra criar a Mônica, né? Você se inspirou em quem? Tinha alguma imagem na sua cabeça quando você desenhou o Bita, ou foi aleatório mesmo? A fisionomia, o corpo, o físico errou do personagem? Não. O Bita, ele é inspirado no universo do circo. Ele é como se fosse um apresentador de circo antigo, né? A gente, na época, eu e a mamãe da Bebel, a gente escutava muito um disco chamado Grande Circo Místico,
que é um disco de Chico Buarque do Lobo, que é uma trilha de uma peça teatral. E é um disco para adulto, assim, as músicas são meio... A peça é uma peça para adulto, né? Então o enredo é meio pesado e tal. E a gente gostava muito, a gente queria transmitir o universo do circo que estava ali, sem ser o peso das histórias, para a criançada. Aí foi quando eu desenhei alguns personagens do circo, inspirados por esse universo aí que a gente estava vivendo. E o Bita nasceu como um apresentador. Muito bom, Chaps. Eu tenho uma pergunta, na verdade é mais um agradecimento, né? Em 2019, eu sou professora da Rede Municipal de Goiânia, sou pedagoga. Eu sempre usei muito as músicas do Mundo Bita para trabalhar um monte de histórias. E justamente naquela época, lá em 2019, eu tinha um aluno, o Matheus, ele tem a genesia de corpo caloso, então o lado esquerdo do cérebro não conversa com o lado direito. E hoje o Matheus tá lindo, então ele não andava, ele não falava... enfim, é uma criança muito especial, maravilhosa, mas que tinha essa necessidade, essa condição. E aí tem uma música sua que chama-se A Diferença é o que nos une. E eu usei essa música para trabalhar sobre as diferenças. E não fala só da criança NE, fala de das crianças, das diferenças entre as crianças, né? E assim, gente, como foi rico. E quando eu encontrei essa música foi muito legal, porque a gente estava começando a trabalhar, então as crianças tentavam entender por que o Matheus era do jeito que era, por que ele não podia falar, por que ele não andava, por que ele tinha dificuldade para comer, por que ele ficava numa cadeira de rodas. E foi tão bacana usar essa música porque eu entendi a proximidade das crianças. E aí na música, no clipe, mostra isso, as diferenças das crianças e que cada um é de um jeito e todo mundo pode ser amigo. Então quero te agradecer de coração como professora que trabalha com sala de aula, com inclusão, que essa música é maravilhosa. E como seria bom se os adultos entendessem que a diferença é o que nos une. Muito obrigada. Ô, Tetê, eu fico até emocionado com esse relato. Essa música é muito forte, muito... Sempre me perguntam assim, qual a sua música preferida? É Fazendinha, né? É não sei o quê, Fundo do Mar. Eu digo, não, uma música preferida minha é A Diferença que nos une. Ela traz histórias tão positivas como essa, sabe? De pais, relatos de pais que tiveram uma melhora, né, nos seus cuidados ali com as crianças, melhora das crianças na sociabilidade mesmo com outras crianças, enfim. Essa música, realmente traz uma carga muito positiva pra gente e um retorno muito bonito, como histórias como essa que você contou. Ô, Chaps, eu tenho um amigo, Cristiano, até mandar um abraço pra ele agora, tá nos ouvindo. Ele é louco em vocês, tem apenas 38 anos, essa criança, né? Ele fala, bicho, meu filho quer ouvir Johnny Cash. Eu falo, não, criança, vamos ouvir o Bita. Vai ouvir. Tem muito adulto que se confessa fã de carteirinha das músicas do Bita, que diz, olha, ô Chaps, minha criança quer ouvir Mozart, mas eu falo, não, vamos ouvir o Bita. Muito, André, muito mesmo. Assim, às vezes a criança, como você falou, já saiu, porque o Bita ele pega uma faixa etária, né? E acho que todo desenho, então você tem as faixas ali indicadas e a criança também começa a buscar outras coisas. O Bita, até então, ele é só musical, né? A gente está produzindo agora, nesse momento, uma série de dramaturgia para até ampliar um pouco mais essa faixa etária. Mas aí tem uma hora que eles vão buscar outras coisas mesmo. E os pais não, os pais já estão naquelas, os pais continuam no Bita. Então, tem um relato de pais que vão ouvindo o Bita no trabalho. Poxa, meu filho não quer mais, mas eu estou escutando escondido, no trabalho, no carro. E a criança, ela acaba saindo e é interessante que o pai e a mãe escutam tanto que depois ela tem faz uma revisita, sabe? Ela escuta de novo, ela começa a gostar daquilo de uma maneira afetiva. A música que eu não escutava quando eu era bebê, quando eu era criança e tal. Isso é muito bacana. E os papais e avós, velho, são os mais viciados mesmo. Isso aí são... Ô, Chaves, a gente tem uma coisa em comum, apesar de você ter nascido no Rio de Janeiro, mas que é o passaporte nordestino, né? Esse país chamado Nordeste. Eu sou da opinião que todo artista nordestino deixa um pouco do Nordeste na sua obra. Apesar do caráter universal do Mundo Bita, tem algo de Nordeste da sua vida pernambucana no Mundo Bita? Tem, cara, eu acho que tem essa força que você falou, o carisma do nordestino, as cores vivas, né? O calor, a receptividade. Eu acho que o nordestino é um povo muito receptivo, caloroso, então o Bita é muito carregado disso, sabe? O nordestino é um povo que
que é mascate por natureza, que faz troca, né? Desde os tempos do Império. Então, é um povo que estava acostumado a viajar, sair, fazer negócio e voltar para cá. E a gente é muito assim ainda. Então, a gente não arreda das raízes mesmo, mas faz os negócios fora. O Bita é um viajante intergaláctico, então ele tem todas essas características que um nordestino raiz tem. Ô, Chaps, criança dá muita opinião? Porque sabe que adulto não pode ver um negócio que começa a pôr defeito, a pôr qualidade. Como é que é o feedback das crianças? Chega até vocês e mais do que o elogio, a crítica, eu gostei mais disso, eu gostei menos disso e tal, não sei o quê. Ou chega mais a opinião dos pais? Chega muita opinião dos pais e chega muita opinião das crianças também. A crítica eu percebo que talvez venha até mais dos pais. A gente não tem muita crítica, para falar a verdade, sabe? Assim, sempre que antes da pandemia a gente estava trabalhando em loco, né? Agora a gente tá home office aqui na Mr. Plot, mas sempre eu dizia para todo mundo assim, deem uma olhada lá se acordaram triste, de mau humor, deem uma olhada lá na rede social do Bita. Só os comentários dos pais e das crianças que acessam lá são muito positivos e trazem esse amor todo pra gente, então sempre deixam a gente muito feliz. Então a maioria dos comentários, tanto das crianças quanto dos pais, as crianças não tanto na rede social porque são os pais que estão lá, né? Mas no ao vivo, quando a gente encontra, né? Nos shows que tinham e tal, e vão voltar, são positivos e não são em forma de crítica, sabe? Mas em forma de querer dar uma opinião para construir junto. Eu queria que você falasse disso e daquilo, sabe? Por que você não faz uma música daquilo? Porque e opiniões das crianças são muito peculiares, assim, sabe? As crianças chegam para pedir temas que os adultos não chegam. Por exemplo, uma criança já chegou para mim para pedir: por que você não faz uma música sobre a tristeza? Coisa maravilhosa. Nunca que um adulto chegou para pedir isso, porque, não sei, não passa pela cabeça dele que o Bita possa falar de tristeza, sabe? Ou que a criança possa ficar realmente triste a ponto de precisar ouvir alguma coisa a respeito disso. Isso, TT. Então, a gente sempre diz assim, o Bita é uma construção de 6 mãos, né? Tem a mão da gente, a mão dos papais que são fãs e que curtem, e a mão das crianças que estão próximas da gente, ou que a gente vai encontrando no dia a dia e vão falando, né? A criança só tem um problema com o Bita. Como eu canto, geralmente o pai ou a mãe chega e fala: meu filho, esse aqui é o Bita. Aí a criança olha assim e fala: não, esse não é o Bita, você tá errado. E eu concordo com ela, realmente, eu não sou o Bita. Poxa, empresta a minha voz. Eu sempre tive essa curiosidade. Cheguei até a conversar com alguns amigos músicos sobre, só que eles não tinham a resposta exata. E eu acredito que nesse momento, no mundo, não existe pessoa melhor para falar disso do que você. Tem algum instrumento musical que chama mais atenção das crianças e tal? Você acha que tem algum instrumento que de alguma maneira hipnotiza as crianças, que é diferente pro ouvido delas? Cara, eu acho que não tenho. Acho que seria muito simples, assim, se tivesse alguma coisa hipnotizante. Sim. Que todo mundo usasse em qualquer estilo e ali ia hipnotizar só pelo fato daquele instrumento estar sendo tocado ali. Eu acho que é uma mescla, assim, uma mistura de coisas, a suavidade que a gente dá ao falar dos temas, né? A forma como a gente encaixa, harmoniza as melodias com aqueles instrumentos. Então acho que tem sempre me perguntam assim: qual é o segredo do Mundo Bita? Por que o Mundo Bita faz sucesso? Uma pergunta parecida com isso, talvez. E eu digo, velho, eu acho que o segredo do Mundo Bita é a forma de se comunicar com a criança, sabe? Acho que não haviam, pelo menos que eu conheço, não haviam desenhos animados, ou enfim, que se comunicassem com as crianças da maneira que a gente se comunica, não menosprezando a inteligência delas, assim, o que elas podem raciocinar, o que elas podem receber, entender, processar com o tempo e voltar, sabe? Sim. Então, eu acho que é mais isso aí do que propriamente algum instrumento específico, sabe? Muito bom. A gente já tá caminhando pro fim do nosso papo. Se pudesse, a gente ficava aqui com você o dia inteiro. O dia inteiro, porque tá tão gostoso. Nossos ouvintes aqui. Bom dia, meu nome é Jefferson Arantes. Eu sempre achei que o nome Bita era referência ao Bita do Barão. Não é, você já entendeu. Tetê, que lindas as palavras pelo mundo do Bita. O melhor amigo do meu filho é autista e o meu filho sempre trata com maior respeito, porque eu sempre introduzi o mundo Bita por 5 anos e ele ama. Valéria Guimarães, ela tá em Londres.
como ele conseguiu fazer a ponte com tantos artistas. Ele apareceu na música do Milton Nascimento, Amo, o Mundo Bita, Gisele. Um beijo, sensacional a entrevista com o Chaps, eu e o Gustavo somos fãs. O Gustavo é um menino lindo, filho do Augusto e da Grazi. Ele ama a música O Galinheiro. Um beijo enorme pra vocês, Grazi e Gustavo. Gente, tem muitas mensagens beijo, aqui. Gustavinho. Muita gente adorando o papo, mas a gente já tem que caminhar pro fim. Mas eu tô sabendo, Chaps, que vai ter uma novidade chegando por aí. Vai, esse ano a gente tá revisitando a temporada Beat e os Animais, né? Estamos fazendo Beat e os Animais 2, que foi nosso primeiro disco, primeira temporada do Mundo Bita. E sexta-feira que vem já tem lançamento. Toda primeira sexta-feira do mês a gente faz lançamento. E nem saiu na rede social ainda. Os ouvintes do Interativo vão saber em primeira mão. O lançamento de sexta-feira que vem é a música do Porquinho. E a gente, sempre que fala de um animal ou de qualquer assunto, a gente tenta transmitir, fazer um paralelo com o mundo da criança. Então, nada melhor que falar do porquinho para falar da importância de se sujar, de se lambuzar, de cair na brincadeira de fato, e depois se limpar, né? Então, a gente tá trazendo aí essa música que tá muito divertida na próxima semana, dia 4. Então vai ter lançamento lá no canal do Mundo Bita. Por favor, só para os seus canais pra gente finalizar. Muito obrigada. Todas as redes do Bita são Mundo Bita. Então, está lá no Instagram, no YouTube, qualquer coisa, Mundo Bita, você já vai achar. É bem fácil. André, e eu, finaliza. Chapiles. Sim, por favor. Desculpa, Tetê. E eu, Chapiles, no Instagram, quem quiser também me seguir pessoalmente enquanto cantor do Mundo Bita. Chapiles. Então Chapiles. Tá bom. Então já vou te seguir agora. Chapiles, @Chapiles. André, por gentileza, faça as honras. Olha, muito obrigado pelo seu tempo, pela entrevista. Chaps, parabéns pelo sucesso. É sempre bom ver um nordestino arrebentando a boca do balão, meu velho. E fica a dica no próximo Bita e o Mundo dos Animais, os animaizinhos e tal. Coloca um preá, coloca um timbu, um bichinho nordestino. E morreu Maria, meu filho. Fica com Deus e muito obrigado, viu? Valeu, gente. Brigadão.